Oi, Boa. gravando. Para depois te mandar no grupo, enfim, quem quiser, assistir. E agora, bora lá. Te autorizei aí. Vê se vai. Estão Perfeito. conseguindo ver? Perfeitamente. Show. Bom, eu gosto de falar que o Ayurveda ele é muito baseado na autoobservação o tempo inteiro, porque é assim que a gente consegue encontrar qual que é o estilo de vida perfeito pra gente. A gente fala muito sobre individualidade no Ayurveda e eu sou a pessoa que mais bate na tecla de que o que o amiguinho tá falando na internet não necessariamente funciona pra mim, principalmente nessa era de redes sociais que é muito fácil você se influenciar por algo que você viu na internet. Eu trabalho com isso? Sim, mas eu sempre gosto de sempre estar afirmando nas contas assim, eu faço isso porque pro meu biotipo faz sentido. Então a gente tem que basear e deixar na cabeça que a Ayurveda é autoobservação. E partindo disso, se eu conseguir mudar o slide, eu vou falar o que que é o Ayurveda, né? Não sei se vocês todas estão familiarizadas com o conceito, mas o Ayurveda ele é literalmente a ciência da vida. Ayu, a palavra, na verdade, a Ayurveda vem do sânscrito, né? Lá na Índia. Tem mais de 4.000 anos, a ciência. Ela literalmente foi canalizada, é muito poético se você pegar os livros clássicos. E Ayu significa vida e Veda conhecimento. Então, se você junta as duas palavras, ela literalmente é uma ciência que estuda o conhecimento da vida. E como a vida ela está sempre acontecendo, a gente está sempre numa constante mudança. Por isso que eu converso bastante isso com a Mari, até em consulta, que talvez o que faça sentido para mim hoje, para amanhã talvez não vá fazendo sentido, porque a gente vive num constante desequilíbrio e equilíbrio da vida. Então, como é um estudo do conhecimento da vida como ela é, a gente vive numa mudança para ver o que vai acontecendo ao longo da nossa jornada aqui na Terra. E aí, eu gosto de trazer esse dado mais de atual, porque o Ayurveda é literalmente a ciência do bom senso. Parece que as coisas são tão básicas dentro do Ayurveda que assim, mano, mentira que você tá ensinando isso, mentira que as pessoas não sabem que isso é real. Mas às vezes você lembrar a pessoa de que ela precisa dormir pelo menos 8 horas, que é o mínimo que a gente poderia, né, com sã consciência achar que a gente precisa fazer isso, a pessoa não faz. Então, hoje em dia, a maioria das doenças são voltadas a estilo de vida, somando mais ou menos, né, aproximadamente 74% das mortes globais. E são os quatro cavaleiros, né, que, tipo, estão por aí, que é o Alzheimer, é o câncer, a diabetes, que, tá querendo ou não... o Alzheimer é uma diabetes tipo 3, né, que é considerada hoje em dia, entre outras doenças que, tipo, simplesmente elas acontecem porque a gente tá vivendo mais, só que a gente tá vivendo mais de forma errada. E tem um termo na minha aula, na minha formação, né, que o meu professor falava, que é tipo assim, gente, não tem a doença que ela aparece, tipo assim, ela chegou no Sedex, ela apareceu, brotou um câncer, brotou um mioma. As doenças elas não aparecem do dia para a noite, elas são uma construção de grandes desequilíbrios que vão acontecendo no nosso dia a dia, que são 100%, né, pelo que o Ayurveda ele explica, baseada no que a gente está vivendo no dia a dia. Por isso que o estilo de vida ele é tão importante. E. Ih, puxou, pulou um slide. E aí a gente vai para o que que é um estilo de vida ayurvédico, né? Tipo, o que que se encaixa para mim, o que que encaixa para o outro. Como eu falei no começo, não o que funciona para mim, talvez vai funcionar para Verônica, vai funcionar para Mari, vai funcionar para Camila, para Maíra. E acho que tem a Luz, que acho que estava aqui na call. Mas talvez alguma coisa vai fazer sentido e talvez não. Então, a gente tem que olhar para o que que é o meu biotipo, o que que me faz sentir bem, o que que me traz bem-estar real. Porque a gente está tão acostumado a normalizar certos sintomas que a gente fala assim, eu sempre tive. E eu sempre tive, rotinhos. Eu sempre tive, rinite desde que eu me conheço por gente. Eu sempre tive muita cólica na minha menstruação e na minha TPM. A gente normaliza essas coisas que não são comuns. Que são um sintoma, é o corpo literalmente conversando com a gente, tipo assim, cara, vamos olhar aqui rapidão, vamos ver esse sintoma aqui que claramente tem alguma coisa acontecendo. Só que como é tão normalizado, a gente fala assim, vamos medicar com um remedinho
E é isso aí, em vez de a gente olhar para a raiz do problema, que querendo ou não, o Ayurveda a gente sempre vai olhar para qual que é a raiz, né? E tirar essa raiz. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui pra todo mundo. Tipo assim, vocês se sentem bem de verdade? Tipo, pode mandar no chat ou liberar o microfone, tem pouca gente, então eu acho que pode ser interessante. Vocês se sentem bem? Tipo, quando foi a última vez que vocês se sentiram bem, real? Vocês sabem aquela coisa que te faz mal? Vocês já pararam pra observar isso? Não sei se eu tô conseguindo ver o chat. Vou falar por mim, sim. Eu tô brincando. Às vezes a gente realmente normaliza, porque a questão da cólica é uma coisa que a vida inteira eu falei. Eu tenho muita cólica e eu sempre fui assim. E vou, né, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim e vou morrer assim, com muita cólica. E de fato, quando a gente começa a mudar algumas coisas, a gente fala: não acredito que eu estou conseguindo viver dessa maneira depois de, sei lá, 20 anos sofrendo ali. É realmente absurdo. É muito louco, Sim. né? Eu acho que a gente, hoje em dia, e na maioria das vezes eu me sinto bem, mas quando eu me sinto mal, eu já tenho consciência do que está me fazendo mal. Então, acho que isso é positivo, né? Acho que estudando a Bom, ciência da vida, às vezes é difícil a gente estar 100% se sentindo bem, mas eu sei onde pega. Dor no corpo, cansaço, sobrecargas. é importante a gente saber isso, né? Eu vou dar um exemplo meu hoje, né? Eu acho que eu falei pra Mari segunda-feira que eu pisei um pouco em comer glúten muitos dias seguidos, e aí eu tô com a barriga aqui tentando se recuperar até hoje. E foi o chá que eu sei o que que é, eu sei o que que me... Passou uma moto. Eu sei o que que me faz mal, o que que me faz bem, e é importante a gente encontrar a raiz do problema pra gente conseguir voltar pro nosso eixo. Enfim, eu perguntei isso pra, né, a gente conseguir ter uma noção de que a nossa autoobservação ela tem que estar em dia pra descobrir a raiz das coisas, descobrir da onde que a gente tem que ir e o que que a gente precisa retirar. Eu tenho uma briga constante no meu Instagram. Não é briga, mas é uma discussão que ela é constante, principalmente nas caixinhas de perguntas, e que, ai, qual que é o antídoto pra eu que sou extremamente alérgica a leite? Mona, parar de comer. Infelizmente, eu queria que eu fosse a pessoa que poderia comer o leite, mas não sou, já sei que eu passo mal. Então, é lidar com as consequências e observar o que está acontecendo. Muitos nas minhas intolerâncias e alergias, eu descobri antes mesmo de fazer o teste genético e teste de sensibilidade alimentar com a Mari. E só confirmaram através do teste. Então, é muito importante a gente observar o que está fazendo mal, porque às vezes é muito mais fácil a gente realinhar alguma alimentação, tirar alguma coisa na nossa vida que a gente está comendo constantemente e está nos fazendo mal. Então, a autoobservação ela não é só com a comida, tá, gente? É parte muito do eu vou acordar aqui, não vou pegar logo no celular, eu vou levantar, vou sentar, vou acordar quanto tempo, tem gente que demora mais pra acordar. Eu acordo muito rápido, meu namorado demora mais, demora uma meia hora pra, tipo, engatar. Só que tem gente, o que que a gente pega, né? A gente desliga o despertador e normalmente a gente já pega o celular. Então, eu vou sugerir uma prática aqui pra vocês fazerem, não agora, né? Amanhã quando vocês acordarem, tipo, acorda, não pega no celular. Começa a reparar, tipo assim, nossa, eu sonhei. O que que eu sonhei? Foi um sonho agitado? Foi um sonho com colorido? Foi um sonho que teve água? O que que o seu sonho teve? Você lembra do seu sonho? E como que você acordou? Você acordou descansada? Não acordou? Você sente que, tipo, putz, faltaram algumas horas de sono? Você sentiu, tá com vontade de fazer xixi? Não tá? Você acordou no meio da noite pra fazer xixi? Que cor que estava o meu xixi? Meu intestino ele já tá funcionando? Ou ele tá meio lento? Parece que eu comi alguma coisa na noite anterior que não me fez bem? Como que tá minha língua? A língua é um dos maiores sinais na Ayurveda pra gente fazer diagnóstico. A gente olhar pra ela pra ver onde que tá acumulando essa burra na nossa língua. Normalmente, as pessoas que praticam muito Ayurveda no dia a dia não tem muco. A gente brinca muito isso no curso, que a gente raspa muito a língua, não tem muito muco, então ela fala assim, ah, que língua bonita. Mas a gente sempre vai ver um agravamento. Qual que é a cor? Como que ela tá? Eu tô com muito muco nela? O que que acontece? Eu tô com alguma dor nas costas.
acordei com, sei lá, uma dor no peito. E como que tá meu apetite? Acordei com fome? São perguntas simples, não precisa fazer todas, mas é tipo, fazer um scan no seu corpo, tipo assim, nossa, como que eu tô? E aí eu acordo, pra eu saber quais vão ser os meus próximos passos que eu preciso fazer pra colocar na minha rotina. Com a autoobservação, a gente consegue entender se o dia anterior eu fiz alguma coisa que me fez mal, se eu comi alguma coisa que me fez mal, se o meu café da manhã e o meu almoço e minha janta do dia anterior foram suficientes ou não. A gente consegue ir levando essa coisa mais para uma alimentação intuitiva. E a gente consegue entender cada vez mais o que a gente precisa incluir e retirar da nossa vida. E aí é que eu falei, né, que a gente consegue detectar as intolerâncias por autoobservação, fazer sei lá, ir ticando, tipo, comi isso todos os dias, tá me fazendo mal tal coisa. Vou anotando. Saber se foi aquela coisa que me gerou algum muco no nariz, se eu comecei a ficar com dor de cabeça depois de certa refeição, se eu tô bebendo água suficiente também, às vezes gera muita dor de cabeça se você não bebe. Falando em água. E a gente tem que achar a causa da rinite, da insônia, da ansiedade, da constipação, porque essas coisas não são normais, elas são sintomas de agravamentos que podem ser sutis hoje em dia, mas que futuramente pode desenvolver alguma coisa que possa não ser tão básica, vamos colocar assim entre aspas. Eu acho que pulou algum slide aqui que não... 10 segundos, gente. Tô achando que... Tá. E a gente vai para os doshas. Todo mundo aqui sabe o que que é dosha, da onde que vieram os doshas, o que que são, o que que vocês são, o que que vocês chutam que vocês são de dosha. E você consegue ver o chat? Você consegue acompanhar ou não? Consigo. Ah, maravilha. Janaína falou que sabe, o usuário do Zoom falou que é pita kapha, a Luz fala que acha que é vata, a Naya falou que não. Eu sou tridosha. Eu tô achando que eu sou um pouco cafavata, sou bem honesta, não tem muito pita aqui presente às vezes, mas tá bom. A Camila é Camila cafavata. também. Enfim, eu não... saiu o slide do dosha pra falar um pouco da explicação do dosha em si, mas pra gente não ficar bitolado que a gente é uma coisa, tipo, ai, me representa, então vou ficar aqui fisgado com essa parada aqui, eu sou isso pra sempre. E é isso. Sim e não, tá? Dosha, ele literalmente significa desequilíbrio. Então, quando a gente tem, a gente nasce, na verdade, quando acontece a concepção, a nossa alma ela já escolhe qual vai ser a nossa Prakriti, que é a nossa natureza. E essa nossa Prakriti principal, né, a nossa natureza principal, vai ter os doshas dentro dela. Então, falando dentro de um equilíbrio, a gente vai ter características mais de alguns doshas. Aí a gente tem Pitta, a gente tem Vata, a gente tem Kapha. Porém, entretanto, todavia, vamos manter a cabeça aberta que a gente pode sempre estar desequilibrando entre todas. Porque eu gosto de fazer a analogia de que o ser humano é que nem uma árvore. A medicina chinesa ela fala mais disso do que a Ayurveda. Mas a medicina chinesa ela literalmente olhou para o movimento da natureza e baseou que o humano poderia fazer o mesmo. Então a árvore ela não se mexe com o vento, com a chuva, ela tem todo uma parada que ela faz o movimento com o que está acontecendo, a gente é igual, a gente é influenciável pelo que está acontecendo fora. Então vamos levar na nossa cabeça que a gente é sempre influenciado por coisas externas e que estar em equilíbrio é um pouco complicado, principalmente nas eras de hoje com muita tela. Vamos de Vata Dosha. Vata Dosha normalmente é conhecido como o dosha que é o criativo. Sabe o furacãozinho, que é o dosha que tem uma energia criativa, assim, que é do movimento, que parece que não para quieto um segundo, que parece que chega no lugar, fez uma revoada, é aquele biotipo que ele tem menos volume corporal, tem pouca massa magra, normalmente tem dificuldade de ganhar massa, tem dificuldade de engordar. O Vata, ele é uma pessoa que é mais leve, normalmente tem pouco cabelo, o olhar do Vata ele é mais escuro, porém
não é falta de brilho no olho, tá, gente? É mais, tipo, o olho ele é mais castanho. São pessoas que são extremamente criativas, são muito ágeis, têm uma mente muito ativa. Aquela pessoa que é muito rápida, tipo, tá pensando o tempo inteiro em muitas coisas, só que às vezes se perde nesse fluxo. Então, quando o vata da pessoa está equilibrada, ele é criativo, cheio de energia e é flexível. Porém, quando não tá, ele gera ansiedade, ele gera insônia, ele gera intestino irregulado, ele gera constipação, é, ele gera muito pensamento obsessivo sobre muitas coisas. É, Vamos pensar que Vata, ele é um signo não, né? Ele é um dosha regido por ar e éter, então ele vai trazer muito movimento. Então, esse excesso de movimento que leva ao agravamento vai trazer todos os sintomas que a gente normaliza aqui, ansiedade, insônia, nananana. E qual que é o excesso de movimento? Gera um monte de coisa que pode gerar outros distúrbios, que, né, não vou levar tão a fundo dos monte de coisas que o Vata pode gerar. O Pitta Dosha, ele é conhecido como líder. Então, aquela pessoa que é cheia de paixão. Tipo, o fogo da determinação, eu gosto de falar que a diferença do Pitta e do Vata é que o Vata, ele vai pensando um monte de coisa e começa todas ao mesmo tempo. O Pitta não. O Pitta vai pegar o Vata e falar assim, cala a boca, a gente vai pegar uma coisa e vai terminar uma coisa por vez. Então vai determinado, fazendo as coisas. É a pessoa que vai tirando tudo da frente, indo resolvendo, e indo ticando mesmo os negócios que todo mundo começou. É tipo isso. Então, a pessoa que tem muita determinação, Pita, ele é regido por fogo, então tem aquele fogo interno, uma digestão, normalmente ela é uma digestão muito boa, dos três doshas, né, normalmente a que tem uma digestão muito boa. Pessoas com biotipo Pita, elas naturalmente sentem bastante fome, tem um apetite muito grande, diferente do Vata, que tem um apetite que ele é irregular, sabe? Às vezes sente fome, às vezes não, às vezes esquece de comer. Pita não, Pita se esqueceu de comer, ele vai estar matando alguém. O Pita, ele tem fome, é raro não sentir. Se você olhar para uma pessoa que é Pita, é uma pessoa que é mais simétrica. No olhar, no rosto, no corpo, uma pessoa que você vê assim, nossa, parece que literalmente é muito, muito simétrica e gosta de coisas muito organizadas. Ela costuma ter um tamanho mais mediano, uma pessoa que tem muito brilho na pele, é uma pessoa que realmente, sei lá, é um brilho diferente. O olho também é mais brilhante. Normalmente as pessoas pitas têm um olho mais claro. É, as pessoas que têm normalmente olho verde, verde, azul, um mel mais castanho, mais claro, mas mais pro mel, é uma pessoa que normalmente tem um pita muito presente. É, a musculatura ela é bem definida, tem uma facilidade para ganhar um músculo, tem uma facilidade para concentração e tirar as coisas da frente. Quando em equilíbrio, nossos pitinhas, eles são organizados, confiantes e cheios de energia, como eu expliquei todas as características de um bom pita. Mas quando não tá, se não faz alguma coisa, fica irritado, ele acostuma a ser extremamente competitivo, ele costuma a sentir mais azia, queimação no estômago, gera úlcera, aquela queimação, aquela gastrite emocional que parece que não sai, tem um pita muito presente lá que não tá digerindo alguma coisa. Acostuma ter mais acne na pele, que tá gerando algum tipo de inflamação, mas por causa de emoções não digeridas. E aí, vamos pro terceiro dosha, que é Kapha, que é o tranquilão good vibes, é o Buda. É aquela pessoa que fala assim, nossa, tô tranquila, não me enche o saco, tá tudo bem. Ai, vamos, mas tem que ir mesmo? Será que eu quero? Tô tão bem, tão aconchegante aqui em casa, tá tão gostoso. Então é aquela pessoa que é muito zen, é um abraço quentinho. Eu sempre falo que as pessoas cafas, elas nasceram com o privilégio de ser tranquilonas, vieram com esses méritos de outras vidas. Porque a pessoa vai estar muito agitada, não consegue parar nunca. E às vezes tem que ter um cafa na vida assim, calma, tá tudo bem. Então, calma, aquela pessoa que vai te tranquilizar. Ela tem uma natureza mais larga. Então, se você vai, por exemplo, uma pessoa mais cafa, ela tem uma estrutura maior, mas é no equilíbrio, né? Tipo, os ossos, as articulações, elas são mais redondas. Tem aqueles ossos mais grandes, o cabelo é abundante, aquele cabelo. Parece que, tipo, dá pra sair 5 cabeleiras do cabelo de um cafa meio assim. Os dentes são bem predominantes, os olhos, eles são maiores. Aí o olho do Kapha, ele também é um pouco mais claro, mas ele leva para um castanho mais claro. É diferente do Vata, que ele é um castanho escuro, mais fechado. O Kapha, ele tá claramente lá, que tipo, ele tem um brilho maior. Mas é porque tem a palidez do Kapha. O Kapha, diferente do Vata, porque a gente fala muito que o Vata ele é mais opaco e o Kapha ele é mais
pálido. Tem uma diferença entre, é, como chama? Opaco e pálido, que o opaco ele é sem brilho. O cafa, ele já é mais branquinho, parece que um leitoso, sabe? Aquela coisa que parece tipo assim, nossa, tem muito plasma, tem muita vitalidade, aquela coisa que parece tem excesso, muco. É bastante muco. Então, quando o Cafa ele tá em equilíbrio, ele é amoroso, ele é resiliente, tem aquela voz doce, é generoso, vai estar acolhendo sempre todo mundo. Mas quando não tá, ele tem tendência à letargia, é uma pessoa que tende à procrastinação, é uma pessoa que tem uma sensação de peso, não só corporal, mas na vida, sabe? É uma pessoa que tem mais preguiça, que tem dificuldade de acordar. E, enfim, esse chega a ser o desequilíbrio da pessoa cafa. E aí tem pessoas que são bidoxas, que então é mais de um doxa, ou as pessoas que são tridoxas, que elas definem a nossa essência, que é o que o nosso corpo gosta mais, onde ele gosta mais de existir. Eu acho que é muito mais comum ver pessoas bidoxas do que um doxa sozinho, até porque, enfim, a gente vai oscilando mais entre um e outro. E é muito raro, é que eu falei no começo do encontro, que é muito raro a gente estar nesse equilíbrio total e achar a nossa prakriti, né, a nossa natureza. Então a gente tem que olhar mais para o desequilíbrio para depois olhar para qual que é a nossa natureza. Porque a gente está em constante desequilíbrio, está constante informação de fora, então a gente precisa limpar isso primeiro e ter uma rotina para tirar isso primeiro, para depois ir implementando coisas que fazem parte da nossa rotina. Porque como a Mari falou no começo, fazer coisas que nos fazem bem. Às vezes não é só sobre o hábito e as coisas que vão equilibrar os doshas que talvez vão trazer uma coisa na alma, porque não é distanciar o corpo da alma, eles estão juntos. A gente que separa, mas a gente está sempre junto um com eles. Então, dentro disso, a gente tem dentro do Ayurveda o que chama Dinacharya. Dinacharya é uma junção de duas palavras, Din, que significa dia, e Acharya, que significa rotina e hábito. Então, o Dinacharya é literalmente rotinas diárias que você pode fazer para seguir uma vida mais saudável, manter uma vida mais saudável, de acordo com a Ayurveda. E isso vai variar entre os doshas, porque outra vez a gente tem que se auto-observar para saber o que está fazendo sentido para você no seu momento presente e olhar no momento presente para saber o que está fazendo sentido nesse momento. Então, eu sempre falo, mas todos, assim, de fato, todos vamos a gente vai se beneficiar de algumas coisas em comuns, que é o exercício físico, é o raspar a língua de manhã, é praticar uma meditação, é praticar pranayama, que é a respiração, é tomar chá, é comer comidas reais, é fazer uma oleação corporal, comer frutas e verduras, ter uma alimentação com muita variedade, porque é isso que vai trazer diferentes vitaminas para nossa alimentação. Mas, vocês já repararam que não é todos os exercícios, todas as meditações, todas as comidas que você consegue fazer ou comer, ou que tem umas que você gosta mais de que outras? Porque isso é literalmente devido ao nosso dosha e à nossa individualidade. E depende do nosso momento onde a gente tá. Vou dar um exemplo aqui atual. Eu tô no momento onde eu me conheço por ser uma pessoa muito mais vata, me agravo mais em vata. Porém, eu tô num momento que eu estava muito pita, então eu tava com o estilo muito mais solto. Então eu tava tendo que comer coisas pra me acalmar. Então o meu momento eu estava gravando em um dosha. Mas a minha natureza é outra. Gente, tudo claro até então? Porque eu me empolgo, vou falando, eu não sei se tá ficando tudo claro. Tenho uma dúvida em relação à aparência, porque algumas etnias, por exemplo, compartilham as características físicas como aquelas que são ruivos ou outras com pele mais negra. Isso significa poder de uma descendência. Eu acho que aí não é só uma característica, na verdade. Você tem que olhar para outras constituições físicas além da cor da pele ou das cores de cabelo. Mas normalmente tem uma predominância em certos lugares, mas não é só isso que determina qual que é o dosha da pessoa. Enfim, e agora indo para uma das teorias que eu mais gosto dentro da Ayurveda, que é o Samaya Vishesha.
Eu já falei que a gente vive gravando os nossos doshas, que o ideal seria sempre voltar para eles enfim, mas também a Vishesh é a teoria dos semelhantes e opostos. Ou seja, tudo que é igual aumenta e tudo que é oposto ele vai reduzir. E isso na prática é Vata, ele é constituído por ser mais leve, mais seco, mais frio, irregular, opaco. É muito movimento, é uma coisa mais áspera. Então, qual que seria o oposto? Se eu tô com todo esse agravamento e essa característica dentro do meu corpo, eu vou ir para o lado oposto, que é comidas quentes, que é o oposto do frio, comida úmida, que é o oposto do seco, comidas nutritivas, que é o oposto do leve, então trazer mais peso. Então, são coisas como sopas, cozidos, alimentos oleosos, um mingau, é, um arroz gohan, que ele é mais grudentinho, é mais úmido. Coisas como sabores a doce, sabores doces, azedos e salgados, porque o doce ele vai trazer tecido para o corpo, o salgado vai construir tecido no corpo e o azedo ele vai trazer esse movimento que vai levar o fluxo que o vata normalmente está em excesso, ele só está indo para todos os lados. Quando você coloca o sabor azedo no corpo, ele vai literalmente dar uma direção para esse fluxo que está em desequilíbrio. Então, uma pessoa com uma alimentação para uma pessoa que está com desequilíbrio de vata é muito mais interessante ela evitar alimentos crus, alimentos frios e alimentos secos, pelo simples fato que isso vai trazer mais do que essa pessoa já tem. E tem uma tendência a gostar desses sabores mais amargos, picantes e adstringentes, que é o que nos agrava. Só que eu levo muito na percepção também que talvez quando um vata tá com vontade de comer um sabor amargo, é porque tem algo dentro do corpo dele que tem que sair. Se a pessoa tá comendo alguma coisa que é pita, que é mais picante, ela tá querendo comer alguma coisa que vai estimular o corpo dela para retirar esse excesso que já tem. E a adstringente eu quero mais secura, porque eu já tá mais seco, mas como que eu vou tirar esse excesso de secura? Então a gente agrava sempre, vai querer sempre comer a coisa que vai nos agravar mais. Para mim é nítido isso com o café, porque o café é das únicas coisas amargas que eu gosto. Mas é uma tendência que a pessoa que é mais vata quer, tipo, é natural. Uma alimentação mais pita seria. Travei. A alimentação mais pita é uma pita como ele é quente, ele é intenso e ele é ácido. Ele precisa de alimentos que sejam opostos. Então, se ele é quente, eu preciso de coisas que me refrescam. Se ele é intenso, eu preciso de coisas que me acalmem. Então, vegetais e verduras que são mais verdes, que vão trazer esse sabor mais amargo, como uma rúcula, uma couve, um chá de boldo, um louro, que vai trazer esse amargor, uma catalônia. Frutas mais doces, porque o pita, a fruta doce, ela vai acalmar essa intensidade. Tipo assim, tá queimando, tô fazendo uma coisa doce aqui pra tranquilizar a pessoa pitinha. Então, uma tâmara é interessante, uma manga é interessante, um melão é interessante. Melancia também, porque aí você pega o refrescante e o doce. E alimentos menos picantes, porque senão você vai colocar mais fogo nesses pitas, que já é too much. E aí o pita ele tem que evitar sabor azedo, que vai trazer mais ácido para o intestino dele. O picante, que vai estimular mais do que não precisa estimular. E o salgado, porque vai trazer uma corrosão dentro, e vai gerar inflamação, vai gerar calor excessivo, vai gerar irritabilidade se a pessoa come essas coisas. Uma coisa que pita também deveria evitar são fermentados, porque o pita normalmente ele tem uma facilidade para digerir essas coisas. Então, se você colocar mais no fermentado, vai acabar sendo um excesso e pode gerar mais inflamação do que ajudar. Uma pessoa vata pode ser até mais interessante, uma pessoa kapha também. Uma alimentação para uma pessoa kapha. O kapha ele é mais pesado, ele é mais úmido, ele é mais lento. Então, as refeições elas precisam ser leves e quentes, porque kapha parênteses, né? Kapha e vata eles têm um guna, né? Uma propriedade em comum, que é o frio. Então, eles precisam comer coisas quentes. Porém, a diferença é que vata é leve e kapha é pesado. Então, aí a gente vai vendo as diferenças entre um dosha e o outro. É a mesma coisa com kapha e com pita. Pita e kapha, eles têm oleoso como propriedade em comum.
Mas aí você tem que achar qual que são as coisas que você vai trabalhando. Então, o cafa, como ele é mais pesado e úmido, tem que dar coisas mais leves, como legumes, é, que são que não vão pesar na digestão. Então, uma coisa mais, sei lá, uma abobrinha pode ser interessante para uma pessoa cafa. É, e mais especiarias que vão trazer muito estímulo para cafa pode ser interessante, tipo um gengibre, trazer uma pimenta, trazer um cravo. É, pimenta também pode ser bem interessante, uma pimenta do reino, uma pimenta aquela vermelha, como que se chama? Esqueci agora o nome. Pimenta rosa? Não, aquela que é vermelhinha. Caiena. A caiena, mas tem a outra também, que é uma. Normalmente deixa em conserva, mas dá pra comprar ela solta pra A colocar pimenta também. preta é a que deixa em conserva, não? Não, a vermelhinha mesmo, uma vermelhinha. Bom, não vem ao caso. O ponto é, o Cafa ele precisa comer mais sabores picantes, porque isso vai acabar estimulando essa letargia deles que já tem naturalmente dentro do corpo. E aí, o Cafa ele precisa evitar sabores doces, porque o que que o doce, e o salgado também, né? O que que o doce e o salgado fazem? Eles constroem tecido. O cafa já tem excesso de tecido, ou tem uma facilidade em ter tecido. Então não tem por que a pessoa cafa comer mais esse sabor. Então, quando a gente evita o sabor doce, azedo e salgado num cafa, ele consegue combater o acúmulo de energia pesada e letárgica que ele tem no corpo. Perguntas? Tá tudo claro? Não consigo dividir grãos. Eu vou responder essas perguntas para cada doxa no final, para não sair muito da. A Malagueta! iPhone 2 falou. A Malagueta que eu queria saber. Mas as perguntas mais de tipo de grãos e isso a gente responde no final, tá bom? Eu tenho uma dúvida, rapidinho. Fala. Essa questão dos doxas, a gente tem uma tendência a mudar ao longo da vida, assim, até, por exemplo, na infância, adolescência, sei lá, ter um perfil ali, um doxa mais vata e depois ir manifestando alguma coisa? Não, como é que funciona essa questão? A gente tem diferentes épocas da vida, né? Até na nossa infância, normalmente, a gente tá numa época mais cafa, que é quando a gente precisa crescer, né? Construir tecido. Então faz sentido as crianças terem mais mucosinho, ficarem com o nariz mais congestionado, porque tá construindo tecido o tempo inteiro. Agora, na adolescência, a gente tá numa época mais pita, assim, sabe? Então, depois que passou a infância, entra na adolescência e até os seus 60 anos por ali, a gente tá numa idade mais pita. Então, fazer as coisas, ir pra frente, nanã, tirar do caminho, ter essa energia mais pita presente. Quando a gente já chega nos 60 anos, é uma idade mais vata, mais ressecada. Então, se você vê as pessoas mais idosas, elas começam a encolher. Mas por quê? Porque o vata, ele seca. Então, o corpo vai Perde secando, músculo, né? Tudo. vai perdendo músculo, vai perdendo tecido. E o pita, Sim. ele naturalmente ele traz a vida, né? Então, é a época onde a gente começa a ter filhos, a época entre os 30 e os 60 que tá por aí, que é a idade mais pita. Fala, Má. Inclusive mulher grávida também, né? Quando ela tá em construção de tecido. Normalmente a mulher, quando ela tá grávida, ela fica mais inchada, ela também tende a ganhar mais peso, porque ela tá ali construindo tecido. Então, é super. Até tenho uma conhecida, uma paciente, que é super capa. E aí ela ficou grávida de gêmeas, mais duas mulheres. Então, assim, muito tecido, muita coisa. Então é impressionante como a gente realmente Até a vê isso mulher na prática. Até a mulher na amamentação, né? Ela continua com muito cafa presente. Então, uma mãe que ela tem uma natureza mais vata, mas ainda tá amamentando, você vê que naturalmente ela tá visualmente mais cafa. Então, é normal a gente ir oscilando nesse sentido, né? Tipo, depende da época da sua vida. Então, se foi mãe, vai oscilar. Se entrou na idade mais vata, vai oscilar. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. Mas sempre vai ter a nossa natureza lá, tipo, batendo na nossa porta. Digamos no meu caso, que eu tenho muitos problemas gastrointestinais. Isso é muito desde criança. Estudando cada vez mais, até vendo isso de outra vertente agora na faculdade, é que a gente acha que sempre vai ser uma coisa, né? Mas assim, vocês vão perceber que ao longo da vida, talvez você sempre se identificou com vata, mas você é mais cafa. E eu fui estudando mais a fundo essa percepção, e eu tenho muito essa natureza mais cafa, por mais que eu agrave em vata. Eu sou mais tranquila, é que eu sou agitada, mas é porque eu me agito.
mas eu tenho uma natureza mais tranquila. Então a gente precisa ir observando por onde que a gente vai caminhando, que a gente sempre vai gravar. Feliz e infelizmente, essa é a vida. Mas é fases, é fases. E também depende muito do ambiente onde você tá. Até eu fiz um post recentemente, tipo, o ambiente onde você tá influencia muito. Quando eu morava na Colômbia, pra mim era, assim, a tristeza que o frio me trazia e me agravava era muito grande, apesar de eu gostar de frio. Minha mãe, extremamente vatinha, pô, ela ficou um palito de dente, ela ficou quase que depressiva no clima. Então também varia muito da onde que você tá morando e como que esse ambiente vai influenciar na sua constituição e na manifestação dos seus pensamentos E as estações do ano também, né? Que entra muito também. disso com a que a Ju falou. É... Aí outro exemplo, só para antes de eu ir para a rotina de cada dosha, digamos, os pitas eles sofrem muito no verão. Eu tenho um exemplo muito claro, próximo, que é o meu namorado. O Arthur, gente, ele, tipo assim, passa mal no calor, de passar mal. E ele ficou com a pele muito sensível, tipo, estourada mesmo. E você consegue ver quando a pessoa ela tem uma natureza mais pita, como é tá a pele. Então ele tava todo vermelho, ele ficou 3 meses com uma crostinha assim, vermelha mesmo, rachava, de muito calor. Primeira semana que fez frio em São Paulo, sumiu. Então é muito louco como as estações influenciam também nas pessoas. Mas assim, pra gente conseguir manter dentro de um equilíbrio assim constante, ou tentar pelo menos, né? Tentar ser um pouco mais perto do que é a nossa natureza, a gente precisa ter uma rotina. Então, como eu falei, tem coisas que servem pra todo mundo. Exercício, comida, nananana. Porém, cada dosha tem uma rotina que poderia ser mais interessante. Então, uma rotina para uma pessoa mais vata é uma pessoa que precisa de ter mais estabilidade, porque ela já tem instabilidade. Ela é uma pessoa que tem muito movimento. Então precisa ser uma coisa que vai trazer rotina mesmo. Eu acho que de todos a palavra rotina ela vai servir mais pra vata, uma coisa que assim, cara, eu vou acordar, eu vou fazer tal coisa às 7 horas da manhã, vou ser yoga às 7 da manhã. Aí eu vou fazer tal coisa às 9, tal coisa às 10. E você ir uma coisa, porque se o vata tem rotina, ele consegue tirar o excesso de movimento quando ele acha uma brecha pra colocar uma coisa lá, né? Assim, ai, brotou algo, vou colocar, vou encaixar. O vata é louco desses. Ah, vou encaixar aqui. Vou encaixar. Ah, dá. Não dá. Não dá, mas o vata acha que dá. Então, trazer uma coisa que vai trazer mais tranquilidade e profundidade nas coisas. Então, um dinacharya de um vata, acordar mais ou menos entre 6 e 7, porque o vata precisa de mais sono. Eu percebo isso na prática, tipo assim, não funciona. Então, a pessoa mais vata, acordar entre as 6 e 7, ter um horário fixo para evitar irregularidades, raspar a língua, beber uma água morna para trazer quente pro corpo, né? O vata ele é mais frio. Então vamos começar tipo o dia com vou raspar a língua, vou fazer escovar meus dentes, vou tomar uma água morna antes de eu querer colocar uma comida no corpo. A gente tem mania de querer acordar e querer comer logo em seguida. Não, deixa a digestão acordar. O certo, gente, é a gente acordar e o intestino falar assim, opa, vou no banheiro. Porém, não é assim que funciona. Tem dias que não funciona, tem dias que é uma maravilha, mas tem dias que não funciona assim. Então a lógica é essa. Então, antes da gente colocar comida no nosso corpo, vamos tomar uma água morna para ver se a gente ativa a nossa digestão. Nosso agni, né, que é nosso fogo digestivo, ele é quente. Então, quando a gente coloca algo quente também, vai ajudar na digestão, principalmente para nós vatinhas constipadas. Então, toma água morna. Seria muito lindo vatas fazerem a bianga com óleo de potência quente, então um óleo de gergelim. Confesso que eu tô em débito comigo mesma de fazer a bianga, porque dá um pouco de preguiça de deixar o óleo lá, mas é muito bom. Tipo, você faz a prática de bianga de passar o óleo você mesma. Tipo, você pode fazer em um lugar, mas realisticamente é mais fácil a gente fazer pelo menos uma vez por semana. Fazer aqui traz uma diferença e um aterramento diferente. Tomar um banho quente depois dessa oleação, ou tomar um banho quente, independentemente de você fazer oleação ou não. Evitar tomar friagem depois de fazer isso, porque senão você esquentou seu corpo, se lá toma um vento, você já vai tirar tudo o que você equilibrou. Vatas precisam evitar jejum prolongado. A Mari me deu uma bronca na primeira consulta que eu tive com ela. Assim, você tá passando muito tempo sem comer, Júlia. Não dá. Assim, mas é que eu não tenho fome, eu não sinto fome. Tipo, e vata tem isso, né? Irregularidade com apetite é uma parada que acontece. Pra mim, jantar é muito difícil. Mas pra eu conseguir estar aterrada, eu
esse é um pouco contraintuitivo do Ayurveda que a gente fala que a gente só pode comer quando a gente tem fome. Porém, entretanto, todavia, para eu conseguir construir mais tecido, eu conseguir ter uma estabilidade maior, eu escolho jantar. Por mais que seja quantidades menores, estamos jantando. Então, Vatas, esquece jejum. Esquece. Tipo assim, não. Aí, para respirações, Vatas tem muita dificuldade de sentar lá, ficar respirando. Nossa, que preguiça. Não dá. Nossa, aí fica pensando, ai, o que que eu vou comprar agora no mercado? Nossa, tô chegando tarde pra aula. Meu Deus, eu tenho reunião depois da aula, não vou conseguir fazer na aula, então não vou na aula. Aí tá respirando, não tá respirando. Então, em vez de tá ficando no pensamento. Então, uma respiração que pode ser interessante pra Vata é o Narishodhana. Narishodhana é a respiração alternada, que é pra acalmar a mente. E você vai respirar inalando por uma narina, em 4 tempos, e você vai segurar em 4, e você vai soltar em 4 pela outra narina, e você vai depois inalar pela narina direita, segurar e exalar em 4 pela esquerda. Vai fazer isso 2 minutos, não precisa mais de 2 minutos, mas faz com consciência, tenta não pensar em nada, que é muito difícil, mas acalma, porque como tem esse movimento de mudar de narina, pelo menos não vai ser tão entediante pro Vata. Tipo, nossa, tô só aqui respirando. Não, você tem um movimento tipo assim, tá, beleza, eu tenho que mudar de lado. Aí tem que mudar de lado de novo. Aí tem que mudar de lado de novo. Então você fica pensando no mudar o lado, você fica concentrado na respiração. É, E vai trazer toda essa calma pra mente antes de você começar o dia. Evitar vento, seja na rua, seja ventilador, seja ar-condicionado, seja janela aberta do carro, tipo, evitar vento. Eu percebi que me incomodava muito o vento pelo simples fato, tipo assim, às vezes a janela do carro, do Uber tá aberta, eu quero morrer. Pode estar calor, mas eu não quero vento, porque eu sinto que eu fico com dor no corpo depois disso. E é muito louco, se você se observar, você consegue nitidamente ver que isso agrava a gente. E a gente começa a sentir muita dor na cervical, que esse daqui, pela medicina chinesa, são os pontos de vento. Então, vatas normalmente tem muita dor na cervical. E aí, Depois eu te ajudo, vai tomar. e aí, a gente, como fala? Tem que manter o corpo aquecido, porque a gente tem mais frio, né? O nosso corpo é mais frio, então manter o corpo aquecido, como eu estou, tá vendo? Eu tô agasalhada. Tá todo esse frio em São Paulo? Não, mas a janela tá aberta, então qualquer vento que bater, pelo menos eu não agravo meu corpo. E por último, não é por último, né? Mas assim, por último, assim, se você for seguir isso daqui no pé da letra, já tá mais do que o suficiente antes de você conseguir colocar as coisas mais too much. É jantar antes das 7. Por quê? Porque a gente tem que dormir antes das 10, que é o último pico de melatonina que a gente tem na curva de cortisol e melatonina. E seria ideal você comer 3 horas antes do que você vai dormir. Para o seu corpo, quando você for dormir, ele estiver fazendo a metabolização do seu dia e não da comida. Então, comer coisas que são mais quentinhas, mais fáceis de digestão. A gente fala que, né, o Ayurveda ele não é vegano nem vegetariano. Então, se você come carne, ou você come carnes em plural, né, de tipo outros animais, seja vegano à noite, porque é mais fácil de você digerir isso à noite. Você vai comer coisas de origem animal? Come no café da manhã e no almoço, porque pelo menos você tem um dia para metabolizar esse alimento. E a gente vai para os exercícios Vata. Exercícios do Vata tem que ser coisas que vão trazer mais estabilidade para a rotina dele. Então, Vatas odeiam musculação. Mas é bom. Porque precisa construir tecido. E construir tecido vai trazer mais estabilidade, vai trazer mais tranquilidade, vai trazer a sensação de tipo, nossa, eu tô acolhida. O músculo, ele, o que ele faz? Ele abraça o osso, ele abraça o corpo. Então o Vata, ele precisa fazer coisas que vai construir tecido para abraçar o corpo, que ele já é menorzinho com menos tecido, né? Se o Vata gosta de um yoga, um Hatha Yoga é interessante. Porque o Hatha ele é um yoga que ele traz é mais tranquilo e ele é mais pausado. No começo é extremamente difícil e complicado, mas vai trazer essa rotina. E a Ashtanga também. Por mais que muitas pessoas falam que não, porque traz muito movimento constante o Ashtanga pro Vata, eu acho interessante, porque o Ashtanga ele traz rotina.
Como o Ashtanga ele é uma rotina de yoga, é um tipo de yoga que ele traz o mesmo movimento, a mesma sequência sempre, traz a rotina e estabilidade que o Vata precisa. Não com tanta frequência a gente fazer, né, todo dia, mas é interessante, tipo, uma vez por semana fazer um Ashtanga ou um Hatha. Natação é interessante porque Vata é seco, então a água traz essa umidade que o Vata tem de falta. Uma arte marcial como o Tai Chi, que é movimentos fluidos, mas lentos, calmos, vão trazer tranquilidade. E caminhadas tranquilas. Ah, mas Vata não pode correr? Pode. É um indicado? Não. Mas aí você tem que fazer outras coisas para que essa corrida não te desequilibre. Eu amo correr. Estou correndo? Não, porque o que acontece? Tenho tanto Vata no meu corpo que eu machuquei meu joelho. Então a gente tem que escolher as nossas batalhas. Tipo assim, ah, se eu gosto muito, isso é inegociável. Beleza, mas então você tem que fazer mais musculação para você conseguir fazer essa corrida, porque senão vai te agravar mais. E vai desconstruir esse tecido que você já não tem com tanta facilidade. Por isso que a gente fala da teoria do Samaya Vichesha, que a gente tem que fazer sempre opostos, sempre fazer aquelas coisas que vão nos melhorar. Então, o semelhante aumenta semelhante e opostos vão reduzir. Então, se eu preciso construir tecido, vou fazer musculação. Se eu preciso reduzir, eu vou fazer a corrida, que não é o caso do Vata. Dúvidas da rotina do Vata, gente? Eu tô falando que nem uma matraca, como sempre. Sim, não, tudo bem. Perfeito. Se identificou, Verônica? Porque eu vi você rindo. 100%. Meu Deus, não tem esse de bidoche e tridoche, não. Sou 100% vata, Eu 100%. também acho. 100%. Se o Esse criador leite. negócio de encaixar negócio na rotina, eu falei, ih, gente, pegou Não, nela. tudo pegou em mim, 100%. Não há dúvidas. Boa. A Verônica é um bom exemplo de estrutura física, porque, por exemplo, ela tem os braços compridos, estrutura do pulso, mostra seu pulso aí. Tipo, olha o pulso dela. 100%. Tá vendo? É muito fino. A mão, Que tipo assim, a tamanho gente da fala de mão de mão? Mega pianista. comprida. Aham. É. Esses dias Eu te- ela postou, inclusive, não sei se vocês seguem ela, uma foto dela criança. Eu falei, gente, é muito bata. É né? muito. Tá. E todas as questões também, enfim, que você foi falando é 100%. Arrasou. A dança seria bom pra Vata? Depende da dança. Se é uma dança que vai trazer excesso de movimento, não, mas digamos, eu comecei a fazer aula de dança, porque vai trazer uma fluidez diferente. Então é aquela coisa que a Mari falou no começo. Se vai te fazer feliz, beleza. Tem que saber o tipo de dança que você vai fazer. Se é uma coisa que vai trazer muita agitação, talvez não seja recomendada. Mas se for, sei lá, um balé, uma dança de salão, que é uma coisa que é mais fluida, que vai trazer a fluidez do Vata, pode ser. Rotina de um Pita. Precisa ser uma rotina mais gentil. Vai abraçar um pouco o pitinha, vai trazer um relaxamento, vai falar assim, calma lá, solta o controle, perdoa, tá tudo bem se você não fizer isso agora. Vai cuidar um pouquinho de você, porque você tá pensando no Deus e o mundo, você não tá pensando em você. Pita quer resolver todo mundo, mas não tá resolvendo si mesmo. Tenho minha mãe em casa. Ela grava em vata 100%, mas é porque o pita dela é muito presente. Então, uma pessoa pita acordar entre 5 e meia e 6, antes do nascer do sol. Praticar pranayamas e meditação que são calmantes. Então, o Shitali, que é uma respiração refrescante, que você inala pela língua e você exala pelo nariz, pode ser interessante, que vai trazer frio pro corpo, né? Porque o Pitta, ele ferve por dentro. Então, qual que é o Shitali? Você vai inalar pela língua assim, ó, e você vai exalar pelo nariz. Você faz isso uns 5 minutos. Isso é interessante. O Pita é aquela pessoa que ela senta pra meditar, ela quer matar todo mundo que tá ao redor porque obrigou ela a meditar. Mas vai fazer bem, gente, eu juro que faz. Teve uma prática que a gente fez na formação que todos os pitas estavam inconformados que eles estavam lá sentados fazendo uma meditação. Falei assim, mano, mas a gente não tinha aula teórica? Por que a gente tá aqui? Então é difícil, mas é muito necessário, que é diferente do Vata. O Vata ele só tá no excesso de movimento mental. Só que ele tá lá. O Pita já fica questionando por que ele tá lá. E não a quantidade de coisas que ele tem pra fazer. É...
Aí raspa a língua, como todos os doshas, beber água a temperatura ambiente. E se tá com calor excessivo, uma água de coco pode ser interessante, porque a água de coco ela tem esse sabor mais doce, mas ele vai tranquilizar porque ele tem potência fria. Fazer uma bianga com um óleo de potência fria, TCM de coco é interessante fazer pro, como chama? Pro pita. Ou óleo de semente de uva também é interessante. Pra você passar no corpo também é bem legal. Banho morno ou fresco ajuda a reduzir o calor. No inverno, não precisa tomar banho frio, mas se você quiser tomar um banho frio no verão, pode ser interessante. Vatas não. Não façam, então tomem banho frio. Essa coisa tipo, ai, banho frio aumenta a imunidade. Baixou a minha imunidade 100.000%. Não funciona. A pior coisa que a minha mãe poderia ter feito é começar a fazer banho frio. E assim, mãe, mas a sua imunidade. Ai, mas eu me sinto tão bem. Não funciona assim. Então vamos manter o que vai nos estabilizar. Janta antes das 8, porque o pita ele tem, eu acho que de todos os doces é o que tem mais tendência a querer beliscar antes de dormir. Porque ele tem muito apetite. Então, comer um pouquinho mais perto das 8, interessante. Dormir às 10 e evitar excesso de óleo, calor e sal. Porque o pita ele já é mais oleoso de natureza, ele tem muita inflamação, então você vai inflamar mais. Calor, por óbvias razões, que eu expliquei, dei o exemplo do Arthur, que ele tava todo, né, com excesso na pele de calor. E sal, porque vai trazer excesso de, tipo, vai corroer um pouco o corpo. Exercícios para uma pessoa pita, caminhadas ao ar livre, que vai trazer natureza, que vai trazer tranquilidade. Ai, mano, esse exemplo é muito bom. Teve o Lucas, que é um menino que estudou comigo no curso, ele fala assim: ai, é bom caminhar em ar livre com a natureza. Assim, eu quero matar os pássaros, ficar cantando os passarinhos de manhã, não tem paciência pra isso, não. Mas isso vai acalmar o pita, porque é doce, é doçura. Da mesma história que, tipo, o pita precisa comer coisas doces pra equilibrar, é a mesma coisa com situações doces. Então, uma caminhada ao ar livre, pô, vai trazer uma tranquilidade bizarra pra pita. O ciclismo pode ser interessante, porque vai trazer toda essa competitividade que ele tem consigo mesmo. Corrida é interessante. Esportes não competitivos. Não é que pita não pode fazer esporte competitivo, porque normalmente ele vai ser competitivo em todas as áreas da vida. Então, se você consegue fazer alguma coisa que é competitiva, mas não too much, vai te regular. Um jiu-jitsu, um kung fu, uma capoeira, que são coisas que vão trazer, tipo, uma coisa que. Excesso de informação que eu consigo trabalhar com isso. É um desafio, então tudo que é desafiante para pita é interessante. Estar constantemente superando a si mesmo. Atividades que liberem esse excesso de calor dentro do corpo, porém de forma controlada. Dúvidas de pita? Cadê o chat? Bom, se tiver, eu vou seguir, mas se tiver, depois eu leio o chat. E por fim, rotina de um CAFA. Capa, né? Capa. Depende muito da pessoa que fala. Mas o Capadosha, ele é uma pessoa que precisa ser estimulada constantemente para sair da letargia, né? Então, eu quero dormir mais um pouquinho. Não, Cafa tem que acordar. Cafa é aquela pessoa que tem que acordar, porque se não acordar, vai dormir mais e vai ficar mais letárgico. Então, seria ideal para o Cafa acordar antes das 5h30, porque é um horário vata. Não falei do horário biológico, né, ayurvédico, mas durante o dia, parênteses, durante o dia a gente tem os horários dos doshas. Então, entre as 2 e as 6 da manhã, a gente tem o horário vata. Entre as 6 e as 10 é um horário kapha. Entre as 10 e as 2 da tarde, a gente tem o horário pita. Das 2 às 6 da tarde é um horário vata. E depois é um último horário que é das 10 da noite. Não, mentira. Das 6 da tarde às 10 da noite é o horário kapha. E depois das 10 às 6 da manhã, das 10 às 2 da manhã é um horário pita. Então, para uma pessoa que é kapha, ela precisa acordar no horário vata, que vai trazer mais movimento. O horário vata, ele traz mais movimento. Então, se o kapha já é letárgico, se ele acordar no horário kapha, vai ser pior. Então,
Sim, falam que a gente tem que todo mundo acordar antes das 6 porque é mais auspicioso, tal, nananã. Mas na prática, eu acredito que um vata é melhor acordar no horário kapha, que vai trazer mais tranquilidade para o seu próprio dia. E uma pessoa mais kapha, ela precisa acordar no horário mais vata para trazer esse movimento que ele não tem e sair dessa letargia. Aí, raspa a língua, como todos, beber água morna ou água morna com gengibre, porque o gengibre ele é uma planta mais tridosha, sim, porém ele vai trazer esse estímulo dentro do corpo por ele ser picante, então vai trazer esse movimento no, como chama? No corpo. Práticas energizantes de pranayama, como Kapalabhati. Kapalabhati é uma respiração que ela é conhecida como crânio brilhante, mas é aquela respiração que ela vai esquentar o corpo, mas vai trazer movimento. Então, é uma respiração, não sei se vai dar pra ver, mas tipo, você vai fazer ela sentada ou de pé, mas você vai mexer o abdômen. E você vai fazer assim, ó. Porque vai trazer, esse exercício ele vai esquentar o corpo e vai trazer o movimento pro corpo que tira a letargia do kapha. O kapha é diferente do vata e do pitta. Em vez de fazer a bianga, vai fazer o dwartana, que é literalmente uma massagem com ervas, é um pó. Então você vai pegar, que tem específicos. Eu não sei se o Tyla vende ainda, mas depois eu passo pra Mari e ela passa pra vocês lá no grupo. Mas o dwartana é literalmente pós que vão trazer circulação e movimento pro corpo. Então vai fazer uma fricção. Cafa, como ele tem muito muco, muita oleosidade, muito excesso, quando ela faz o movimento, uma fricção, ele sai com energia e vitalidade. E é muito interessante. Se não quiser fazer assim seco, coloca com um pouquinho de gergelim, mas não pode ser muito porque a gente se nutre através da pele e Cafa não precisa mais nutrição porque ele tem isso naturalmente. Cafas precisam evitar cochilos diurnos. Na verdade, todo mundo, mas assim, cafas principalmente. Nos textos clássicos falam que as únicas pessoas que podem cochilar são crianças, mulheres grávidas ou idosos. Pessoas saudáveis não podem cochilar. E se você for cochilar, não cafas, pitas e vatas, mas se for cochilar durante o dia, e você dormiu uma hora à noite, você tem que dormir metade do tempo que você não dormiu. Então, se você dormiu, você precisa de 8 horas para dormir, e você dormiu 7, em vez de você dormir uma hora à tarde, você dorme meia. Que isso vai te revitalizar. Mas cafas precisam evitar esse cochilo porque vai trazer mais letargia pro seu dia. Cafas que nem vatas precisam jantar antes das 7. Coisas mais leves também, porque vai precisar trabalhar na digestão antes de dormir e dormir antes das 10. Ou um pouquinho, tipo 10 e meia, pode também ser interessante. Exercícios para cafas, evitar longos períodos de inatividade. Então, vou ficar aqui no sofazinho, vou treinar só amanhã. Não, vamos, pelo menos vai 20 minutos numa bicicleta. Já vai fazer uma grande diferença. Vai dar uma caminhada por aí. Mas o Cafa ele precisa de uma atividade mais estimulante, que seja mais dinâmica, que vai tirar ele da zona de conforto. Falam que de todos os doshas, a pessoa mais Cafa é a pessoa que foi feita para jogar, fazer esporte de alto rendimento. Porque quando sai da inatividade, dessa estagnação, ele tem uma determinação que é maior de qualquer outro dosha. Então, evitar esses longos períodos de inatividade, fazer atividades dinâmicas. Ciclismo é muito interessante. Corrida, cafas vão seguir uma planilha lindamente. Esportes competitivos, porque isso vai trazer estímulo para o cafa que ele não tem. E qualquer atividade que faça você transpirar muito, à vontade. Diferente do vata e do pitta, que não podem fazer à vontade. Cafa pode. Para os bidoshas e os tridoshas, a gente, é o que eu sempre falo, a gente vai equilibrando naquilo que a gente está no maior desequilíbrio. Isso com chás, com masalas, com alimentação. Mas quando a gente vai se aprofundando nessa autoobservação e no nosso autoconhecimento, a gente percebe que a gente sempre tende a gravar mais para algum lado. Então, se a gente tem essa consciência de para onde a gente está gravando, a gente tem que saber onde que a gente vai equilibrar essa coisa que a gente tem essa tendência de ir agravando. E é isso. Obrigado. Bem, nossa, é muito Dúvida? legal. E realmente, assim, o Ayurveda, você foi falando, eu falava assim, gente, toda hora eu ficava pensando em alguma coisa. Mas que é muito a realidade, né? Então,
as perguntas também que eu fui escutando das meninas, fala muito em vários aspectos da vida que a gente precisa equilibrar. Então, eu acho que se cada uma pegar o conceito, assim, realmente de cada um, a gente pode levar isso para o exercício físico, aí a gente pode levar para o trabalho. Então, tipo, né, uma pessoa que trabalha de uma forma muito com metas, com não sei o quê, e é uma pessoa super vá. Essa pessoa vai ficar ansiosa, essa pessoa não pode trabalhar com isso, né? Isso vai trazer doença para ela a longo prazo. Mas se é um pita que tem tipo assim, nossa, eu adoro orçamento, eu vou sangue nos olhos, é uma pessoa que nasceu para fazer aquilo. Então, eu acho que é muito legal trazer, né, esse conceito assim dos doshas e, e lembrar que nenhum dosha é melhor que o outro, né? Que às vezes eu escuto muito isso também, tipo, ah, mas eu queria ser tanto vata, porque vata é magro. Não sabe a dor que o vata tem, né? Mas, No nossa, eu vivo corpo. falando isso direto. Você me falou esses dias, inclusive. Então, assim, o ideal, até acho que a gente falou isso, né, Ju, esses dias na nossa reunião, que é a gente encontrar um equilíbrio, que é o equilíbrio que a gente nasceu. Então, não existe, todo mundo tem os três doxas, todo mundo vai ter tudo isso. Mas como que eu sou mais parecido com o que eu nasci, né? Como que eu consigo entrar nesse equilíbrio? Acho que é isso que é uma mensagem que a gente tem que trazer, assim, para a prática. E aquela coisa, gente, ele parece ser muito mais complexo do que é. Mas vai fazendo uma coisa por vez, que isso já vai ser muita diferença. Eu acho que na primeira consulta que eu tive com a Mari, acho que foi em 2000, foi ano passado ou foi no ano retrasado? Eu não vou lembrar agora. Acho que foi ano retrasado. Eu tava numa época muito, muito vateada. Tava com muito estresse no trabalho. Tipo assim, eu tava muito agitada mesmo. Tipo, você vai fazer medir meu pulso, tava totalmente desequilibrada. E aí acho que assim, das coisas mais sutis que foram feitas foi tenta não ficar tanto tempo em jejum, que isso vai te aterrar mais, e tenta você ter uma rotina pra você comer. Cara, isso já fez uma grande diferença. Óbvio, a gente fez muitas outras coisas dentro do que foi implementado. Mas para você ver a sutil diferença do que isso pode fazer, traz tranquilidade. Aí você vai implementando outras coisas, né? Hoje em dia, pô, eu amo correr, me faz muito bem. Porém, eu sei que por ter muito vata no meu corpo, cara, minhas articulações querem me xingar toda vez que eu vou correr. Tanto que eu tô 4 meses sem correr por causa do meu joelho. Então, a gente ir implementando, ter esse jogo de cintura e não preferir ser um dosha e o outro. Pô, eu acredito que Deus faz tudo muito perfeito. Não tem por que você ter escolhido, você vir com essa constituição e com essa missão de experienciar isso. Total. Eu queria trazer o exemplo que para mim é muito claro de se vocês já assistiram aquele filme do Leonardo DiCaprio que se chama Não Olhe para Cima, pode responder aí no chat, enfim, Aquele da quem já Netflix, que é assistiu. o do Meteoro? É, eu não sei se vocês já assistiram, enfim. E eu lembro que o Dr. Ruguet, né, que foi meu professor, ele é médico ayurvédico, e ele deu esse exemplo que eu falei, gente, é muito isso, né? Porque, sei lá, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar, o que que vai acontecer, né? Os capas, né? Vamos reunir a família, vamos todo mundo jantar, vamos fazer uma última refeição, vamos rezar, né? Vamos os capas. Aí os vatas ficaram tudo desesperado, quebraram loja de conveniência, vamos aproveitar, vamos pegar ali chocolate, bebida, vamos aproveitar tudo que puder. E os pitas são, né, os chefes ali, né? Falaram, não, o mundo vai acabar, e como é que a gente vai resolver essa parada, né? Vamos todo mundo organizar, a gente vai fazer um avião que a gente vai para outro, né? Um foguete que a gente vai para outro país, mas eles são tão, mas tão pitas que no final eles acabam se matando. Então, para mim, esse exemplo é muito, muito prático, assim, da gente trazer. E é claro que a gente vai ter um pouquinho de cada um, né? Mas, mas eu acho que é legal a gente trazer isso, que todo mundo tem os três e que a gente tem que ir se conhecendo ao longo da nossa jornada, né? Então, tipo, o que que eu tô sentindo mais? O que que eu tô fazendo? E aí a gente vai se reencontrando. Sim. Acho que a Janaína fez uma pergunta. É verdade que faz mal sacudir a cabeça, muitos movimentos também no corpo agravado. Eu não sei se sacudir a Eu, cabeça.
Nunca escutei falar sobre isso. Também Eu não. acho que a única coisa que pode fazer sentido é a questão do movimento, né? Então, se a Uhum. gente movimenta muito, a gente pode gravar o Vata que já tem esse espaço. O Vata, ele é o primeiro dosha que foi criado. Ele é o que cria os outros doshas, porque o que que é o éter, né, que a gente fala? É o vazio. Então, tudo que a gente tem vazio no corpo, a gente pode ter esse desequilíbrio. Então, o cérebro, né? Se a gente vê, o cérebro ele tem muito pensamento, fluxo de pensamento. Então, o Vata, ele traz também esses desequilíbrios de depressão, de mais ansiedade, né? Enfim, de várias coisas nesse sentido. O intestino, é muito vazio. Então, mais também síndrome do intestino irregular, síndrome do intestino, né? Enfim, uma pessoa que não tem normalmente um ritmo regular. A palavra do Vata, para mim, é depende. Você pode. Depende. Muito depende. A palavra do Vata é o depende. Então, sempre que a gente traz essa rotina e a nutrição, acho que a gente consegue equilibrar, né? Sim. Essa é sobre o excesso de ar no intestino, substituir grãos por carnes brancas. As carnes brancas, elas são secas, querendo ou não. Para um excesso de ar no intestino, seria melhor um caldo de ossos, se você não quiser comer a carne vermelha, do que você comer uma carne branca. Peixe pode ser, mas depende se você não tem muito pita no seu corpo, porque isso daí pode também trazer excesso. Então, eu acho que varia. Digamos, se você vai comer um grão, grãos que são menos secos, é, a gente tem o feijão moyage, que ele é menos seco, ele cozinha mais rápido. Tem o mung dal também, ele parece uma lentilhazinha amarela, não é a lentilha rosa, é a amarela, ela é mais fácil. Se você for comer um grão de bico, que ele tem uma natureza mais seca, você faz um hummus de grão de bico, mas faz em casa. Os comprados, eles não tiram a casca, então isso pode ser corrosivo para o excesso de ar. E assim, excesso de ar no intestino tem que colocar coisas pesadas. Então, comer uma tâmara antes de qualquer das refeições. Falam que a gente precisa comer sabores doces para construir um muco no nosso estômago antes de receber as outras informações. É, coisas doces antes. Acho que é importante. E gorduras boas. Se você pode comer manteiga ghee, seria o ideal. Eu não posso comer por causa da minha intolerância e da minha alergia, mas um óleo de gergelim também seria interessante. Tinha outra pergunta aqui de intestino, acho que era uma que falava falando intestino, cafa com síndrome de intestino irritado, não consigo digerir grãos. Carne branca recomendo. Ah, é a mesma. Eu acho que é muito importante, né? A gente fala muito sobre essas questões do intestino, a gente generaliza muito. O intestino, ele é uma das coisas que a gente mais estuda hoje em dia, né? Tem coisas que, por exemplo, eu sempre falo, uma das coisas que vai ser bom para todo mundo que tem problema no intestino é a glutamina. A Ju pode falar que tanto que faz diferença a glutamina no dia a dia. Eu estou no meu Mas, 15º pote. é. Então, assim, tem algumas coisas que podem realmente ajudar, né? A glutamina, no caso, a gente, com o excesso até do vata, a gente equilibra, a gente gasta muito ela. Então, não sobra glutamina no corpo e a glutamina, ela faz essa camada protetora no intestino. Mas, essa questão, né, que eu acho que ela tinha até falado primeiro do kapha, sou kapha, uma das coisas mais difíceis de se equilibrar é a pessoa kapha vata. Porque normalmente o Kapha ele não pode comer muitas coisas nutritivas, porque ele já tem muito muco, mas o Vata ele precisa de coisas nutritivas, então você fica nessa desregularidade. Então, é tentar, na prática, ver o que funciona para você. Uma das coisas que mais me marcou, antes até de estudar Ayurveda, foi quando eu li o livro da Gisele Bündchen, e ela falava que ela tinha ido no médico, e que ela teve, né, um problema de ansiedade, e que o médico falou que era para ela tomar remédio e tal, e ela, né, naquele auge, anos 90 anos 2000, né, modelo, e fumava, ia para vários eventos e várias coisas, ela começou a fazer yoga, então começou a trazer respiração para a vida dela, só que ela parou de comer carne, ela viu que para ela não funcionava. E ainda mais que ela tem essa coisa que ela é gaúcha. Então, comer carne para ela era até uma questão de memória afetiva. E nessa época, eu tinha ficado 3 anos sem comer carne. Que para mim, também não estava funcionando. Então, é muito importante a gente ver o
que vai ser bom pra gente, Pra né? Às você. vezes, e a gente, você também, né, Ju? Você comia muito menos. Vegana. Eu fui vegana. É, e E hoje a, em e dia você come peixe, né? a minha última cirurgia de intestino que eu tive, que foi 6 anos, eu era vegana na época. É, Então, é, foi muito tranquilizante eu escutar isso na formação, quando me falaram, pessoas que têm uma natureza mais vata de intestino, é muito difícil ser vegano. Porque todos os grãos e todas as proteínas de origem vegetal, elas são secas. E pra quem tem essa natureza que é mais constipada, cara, você zoa a sua digestão. Você tá colocando mais do mesmo. Então vai agravar. Então é olhar pra isso com carinho. Tipo, cara, eu super apoio a causa, mas tem gente que não dá. E é muito difícil. Eu não consigo fazer as coisas se eu tô doente. É o que eu falo. Pra mim seria muito ideal eu comer carne vermelha pelo menos uma vez por semana. Mas eu não sinto vontade. Então o que eu faço? Eu tomo um caldo de ossos. É uma linha tênue, gente, porque a gente tá falando de saúde aqui, né? E é o que eu falo, o Ayurveda ele não é vegano nem vegetariano. Um kapha poderia naturalmente ser mais vegetariano e vegano, mas ele nunca vai ser só um dosha. A gente tem que reduzir o produto animal, mas e não comer nada em excesso, né? O problema aqui é a quantidade e não o e, a- quê. e até o sono, né? Tipo, muitas pessoas, né? Você até deu o exemplo do horário para comer. Tem pessoas que falam, não, realmente, o ideal é a gente comer menos à noite, porque é onde a gente vai fazer nossa metabolização, os hormônios estão funcionando. Então, nosso corpo ele não tem que ter trabalho para digerir, ele tem que ter trabalho para fazer o que ele precisa fazer. Mas um vata que já tem essa dificuldade, já tem mais ar, já tem mais espaço, né? Ele precisa comer uma coisa mais sólida, que faça digestão e que aterre ele um pouquinho para ele conseguir dormir. Então, é importante balancear e não ser radical, né? Acho que isso que a gente. Por isso que eu gosto do Ayurveda. O Ayurveda ele tem essa individualidade. Nada para mim explicou na medicina outra coisa sem ser o Ayurveda. Então, acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida que gostaria de compartilhar? Bom, acho que é isso. Ju, Arrasaram. queria agradecer a Ju, né, em nome da Areli, e Verônica. Verônica falar depois. Isso foi muito bom, assim, é muito legal você escutar outra pessoa falando de coisas que da respiração mesmo, tinha muito esquecido. Na hora que você falou até da respiração do CAFA, eu fiquei lembrando que essa respiração ensinam no hospital, né, para grávida. Então faz total sentido, É né, muito para, enfim. Então, de trazer o todo, né? Então, obrigada, Ju. Foi complicado pelo ótimo, foi ótimo. E aproveitando, não sei se as meninas estão. Se tem alguém de São Paulo, que sábado a gente vai fazer um evento também presencial, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre os sabores. A gente vai falar da Constituição, mas vai trazer um pouco mais sobre os sabores, sobre como a gente pode equilibrar esses sabores na prática, assim, também. É Vai ser isso. muito legal, gente. Então, se vocês Se você quer quiserem. falar alguma coisa. Não, foi incrível. Falei, né, que eu estaria aqui também como telespectadora para estar conhecendo também um pouco mais. Conheço a Ayurveda, sei, mas não conheço a fundo. E é muito isso. Acho que quando a gente fala de individualidade, eu estudo muito crononutrição, né? A crononutrição apareceu para mim tem uns 5 anos. E quando você vai estudar a crononutrição, ela vem do Ayurveda, né? Ela vem dessa base, ela vem desse olhar realmente de entender essa individualidade, então respeitar também essa questão, enfim, de horários, de tudo, de entender como que o seu corpo acaba funcionando ali. E eu sou 100% a favor. Acho que cada pessoa é única, não existe uma regra absoluta para todo mundo. A gente fala aqui de alguns grupinhos, padrões, mas mesmo quem é vata vai ter ali, né, uma certa individualidade, alguma questão. Então eu sou super a favor disso e foi incrível. Obrigada, Dil, você arrasou. Obrigada. Que Infelizmente eu bom não que vou fez dar no sentido. encontro. Não, demais. Eu não vou dar no encontro sábado, infelizmente, por motivos maiores, mas vai ser incrível, gente. E meninas, também fiquem lá no grupo, tá? Que as próximas jornadas, os próximos encontros, a gente vai estar sempre mandando lá no grupo do WhatsApp, tá? Então fiquem por lá.
Esse mês o tema vai ser Ayurveda, então a gente vai tentar trazer mais sobre esse tema. É isso. Então, boa Obrigada, noite para gente. todas, bom descanso, vamos todo mundo relaxar, descansar, dormir Dormi bem. 8 horas. Exatamente. 8 horas, dormir antes das 10, não ficar no celular. É difícil, é muito Exato. difícil. Pagar essas Amanhã não pegar luzes, no né? celular, como você falou. É, Exato. Beijo, gente. Boa Beijo, noite para gente. beijo. vocês. Tchau.